Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Me contem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu gosto muito de falar, inclusive já tem alguns vídeos aqui no canal, que é sobre lancheira escolar. Os vídeos que tem aqui no canal era mais eu mostrando na prática o que meu filho levava, o que ele trazia de volta, trazendo ideias para vocês. E tem também um vídeo que eu falava um pouquinho sobre planejamento de lancheira, como que eu fazia antes, que eu fazia esse planejamento semanal. E no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre planejamento, só que atualizando, né? Porque algumas coisas mudaram por aqui. E como eu pretendo trazer nos próximos dias vídeos como os anteriores, mostrando na prática as lancheiras, eu trouxe esse primeiro para atualizar vocês, mostrar como que eu faço planejamento. E eu acredito que possa ser um vídeo que pode ajudar muitos de vocês, porque eu sei que é um tema que vocês também gostam, que chegam através desse tema aqui no meu canal. Então eu espero muito poder ajudá-los com isso também, tá bom? Bom, gente, anteriormente, nos vídeos anteriores aqui no canal, eu só precisava preparar uma lancheira, que era do meu filho Ravi, o mais velho. Agora já mudou um pouco, eu já preciso preparar duas lancheiras pro Ravi e pro Nicolas, que estão indo pra escola. Apesar de que, na maioria das vezes, as lancheiras são iguais, só muda a questão da quantidade, porque o mais velho come um pouco mais. E às vezes, esporadicamente, eu preciso fazer uma alteração quando um tem alguma restrição em relação ao alimento que eu tô mandando. Mas a maioria das vezes vai igual, eu sempre tento colocar alimentos que contemplem os dois, até pra ser mais prático pra mim que tô preparando, tá? Só muda aí a questão da quantidade, porque o mais velho come um pouquinho mais, na maioria das vezes. E uma coisa muito importante que eu acho válida a gente pontuar, é a gente pensar sobre isso na questão do planejamento. Isso serve para qualquer coisa, não só para o planejamento de lancheira escolar, mas planejamento alimentar geral, seja para o almoço, enfim, jantar, o planejamento da tua casa. A gente levar em consideração a nossa realidade. Então, por exemplo, falando de almoço, marmita para congelar para a semana. Isso é algo que não daria certo aqui em casa, porque a gente não tem espaço para armazenar. E como aqui são 4 pessoas, teria que ser muita comida para armazenar, assim, muitas marmitas para armazenar para a semana. E se for fazer isso para menos dias, não compensa também em relação a economia de tempo e tudo isso. Então, o que é que eu faço? Existem preparos que eu consigo antecipar. Por exemplo, comprar uma proteína fresca, já deixar ela marinando e aí sim levar ela pro congelador. E aí quando eu for preparar é só eu tirar e enfim, já vai estar temperada, né? Então assim, esses preparos que eu consigo antecipar, eu antecipo. Mas congelar realmente uma refeição completa, isso não dá certo pra gente no momento aqui em casa. Mas já em relação às lancheiras, vocês vão ver que a maioria dos lanches que eu mando pra eles nas lancheiras são lanches que eu mesma preparo. Então, pão de queijo eu preparo, pão de hambúrguer, pãozinho de cenoura, bolos de diferentes sabores, mini pizza. Isso daí são receitas todas caseiras que eu preparo. Algumas delas eu consigo congelar e essas que eu consigo congelar, eu congelo, porque são mini, né? São lanches, então não vai ocupar tanto espaço para mim. Isso vai me antecipar bastante tempo. Outra coisa que em relação às lancheiras dos meus filhos é muito importante a gente levar em consideração é que na escola que eles estão atualmente, vocês podem até notar a diferença quando eu começar a mostrar na prática para vocês, é que na escola que eles estão atualmente, eles recebem 2 refeições da escola. Na escola que o meu filho estudava antes, na época dos outros vídeos aqui do canal, não oferecia nenhuma refeição, então ele só comia o lanche que eu mandava, e é por isso que eu caprichava, ele levava realmente... eu fazia questão de mandar um lanchinho salgado, um lanchinho doce, frutas, a bebida, era um lanche realmente completo. Como eu não tenho feito tanta questão de fazer agora, porque eu sei que lá eles vão comer também. Então, os meus filhos, eles entram na escola às 7 e saem às 11. E nesse período, eles têm 3 refeições. Então, assim que eles chegam por volta das 7h30, tem a primeira refeição, que é um de jejum, que geralmente são frutas ou alguma comidinha mais leve, tá? E aí, nesse meio tempo, na metade da manhã aí do período que eles ficam lá, eles oferecem o lanche que foi enviado de casa, que na verdade não é obrigatório levar, tá? É opcional. Mas aqui no nosso caso já se criou esse hábito. Então assim, pra mim, se eu decidir tirar esse lanche que eu mando, eles não iriam se adaptar e na verdade é algo que a gente gosta muito. Eu gosto muito de preparar, de montar a lancheira. Pra mim é um mimo, eu amo. E eles gostam muito de comer o lanchinho que eu mando também. Então assim, não é algo que eu vou tirar. Mas eu sei que eu não preciso mandar muita coisa, não preciso mandar uma refeição completa, porque lá eles também vão ter outras 2 opções de refeições.
Então, não é necessário, tá? Então, são lanches mais simples, digamos, menores, uma porção menor ou algo mais leve, porque realmente não tem essa necessidade, tá? Mas aí você precisa avaliar a tua necessidade, avaliar a necessidade da tua criança, do teu filho, na verdade, né? Pra você ver se você precisa caprichar para fazer uma lancheira mais completa realmente, né? Com carboidrato, proteína, frutas e tal. Ou se realmente você pode também, assim como eu, não pensar tanto, quebrar tanto a cabeça pensando numa refeição completa e mandar algo mais leve, algo mais simples como eu faço, tá? E aí eles também têm uma terceira refeição, como eu tava falando pra vocês, que é mais próximo do horário de vir pra casa, que é uma refeição mais na pegada de almoço, mas ainda assim numa pequena quantidade para não atrapalhar também o almoço que eles vão consumir em casa. Eles largam às 11, chegam em casa por volta das 11h15, 11h20 e já almoçam. Por quê? Porque eu consegui estabelecer uma rotina com eles que tá dando muito certo, tá sendo muito funcional. E aquilo que tá dando certo a gente não mexe. Assim, é o meu lema da maternidade. Lógico que tem as fases, mas uma rotina que tá sendo funcional para todo mundo, você mantém. Lógico que eles vão crescendo, vão mudando as necessidades. Mas aqui em casa eles chegam, almoçam, tomam um banho e vão tirar o cochilo da tarde. Então, meio-dia, eles já almoçaram, já tomaram banho e já estão deitadinhos para descansar um pouco pela tarde, tá? Então, assim, eles têm essas 3 refeições na escola e quando chegam em casa eles almoçam, tá? E isso é muito importante ser levado em consideração, certo? E aí, atualmente, o layout que eu tô utilizando é esse aqui, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Tô mostrando pra vocês o layout em branco. Esse é um layout que eu mesma construí, é um layout simples, mas que tá sendo muito funcional. Ele é um layout mensal e eu já vou explicar pra vocês porque que eu achei melhor fazer dessa forma. Anteriormente eu fazia semanalmente, né? Até mostrei pra vocês em outro vídeo. Porque as compras nós também fazíamos semanalmente, compras gerais de casa. Cereais, hortifruti, açougue, frios, produtos de limpeza para casa, tudo a gente comprava semanalmente. Fazer essa reposição semanal. Então, pra gente era mais interessante realmente fazer esse planejamento, não só das lancheiras, mas planejamento geral de refeição, semanalmente também. Só que não estava sendo tão prático pra gente, então a gente tá fazendo essa compra maior mensalmente. Então, o grosso, cereais, produtos para casa, enfim, a gente compra mensalmente e semanalmente a gente só repõe açougue e hortifruti. Açougue porque a gente não tem espaço para congelar tanta proteína e eu nem gosto porque tem preparos que eu prefiro comprar proteína fresca para já adiantar algumas coisas. Por exemplo, eu gosto de fazer coxinha de frango com diferentes marinadas, então eu já separo, faço e aí sim eu levo pro congelador. Hamburguinho que eu faço caseiro com carne moída, com frango desfiado, então eu preciso comprar fresco para fazer isso para depois congelar, porque eu não posso comprar congelado para recongelar, né? Então dessa forma tá sendo mais funcional pra gente, tá? Mas aí você pode escolher a melhor forma pra você dentro da tua realidade. Esse planejamento você pode adaptar, você pode fazer ele semanal, quinzenal, mensal, como for melhor pra vocês. Mas como a gente faz essas compras de ingredientes, por exemplo, tem muita coisa que eu preparo. Por exemplo, o pão de queijo, eu gosto de preparar ele caseiro. A gente pode comprar pronto? Pode, a gente até gosta, tem alguns recheados deliciosos que eu ainda não testei fazer, que às vezes a gente compra sim, mas eu gosto de fazer. Então, os ingredientes para essas coisas eu já compro para o mês. São ingredientes que não são perecíveis, assim, não vão estragar, né? Por exemplo, farinha de trigo, polvilho, essas coisas assim eu posso comprar para o mês. E as outras coisas, as proteínas, e as frutas, as verduras, isso daí a gente repõe semanalmente e tem dado muito certo por aqui, tá? É por esse motivo que a gente tá fazendo esse planejamento mensal, certo? E aqui eu vou colocar também já ele preenchido. Esse é o atualizado, né, em tempo real agora para esse mês de maio. Então eu vou deixar passando aqui devagarinho mais próximo para vocês verem, se quiserem ter ideias, inspirações e tudo mais. Mas eu também vou deixar o link aqui embaixo, tanto dele em branco quanto ele preenchido, caso vocês queiram. E como que eu faço, né? Como que eu chego nesse quadro preenchido? Eu vou em busca de inspirações. Eu uso muito o Instagram, eu gosto muito de usar o Instagram para pegar receitinhas, inspirações e vou salvando tudo lá. Lá tem uma opção de você criar uma pasta, por exemplo, lancheiras. E aí todas as publicações de receitinha, de ideia, de inspiração, você vai salvando lá dentro dessa pasta. Também uso o Pinterest, mas eu não uso tanto o Pinterest para receita, eu uso mais para outras coisas. Mas às vezes eu salvo algumas coisas de lá também.
E aí eu junto essas inspirações e essas receitas que eu gosto, eu junto tudo em uma lista no bloco de notas. Eu utilizo o Keep, é um bloco de notas do Google, se eu não me engano. Eu acredito que ele funcione tanto para Android quanto para iPhone. E eu recomendo ele porque eu uso ele há muito tempo. E assim, ele dá pra você criar listas, pra você mudar as cores, destacar algumas coisas. Enfim, eu gosto muito dele. E lá eu tenho várias listas, não só de lancheiras, mas de ideias de refeições mais completas, almoço, jantar. Sempre que eu vejo alguma coisa que eu gosto e quero testar, eu coloco lá. E aí, quando eu vou preencher esse quadro, eu vou lá nessa lista que tem tudo, todas as ideias que eu vi. Lógico que tem aquelas receitas que já são tradicionais, que os meninos gostam, que sempre tem em casa para lanchinhos, até lanche da tarde e tudo mais, que a gente já criou o hábito de preparar, de ter sempre em casa. Eu sempre gosto também de estar testando receitinhas novas, então sempre eu vou lá nessa lista, que é uma lista bem gigantesca, e aí eu vou só distribuindo ao longo do mês, tá? Então nesse quadro tem a semana 1, 2, 3, 4 de segunda a sexta-feira, porque são os dias que eles estão indo à escola e esse planejamento é somente das lancheiras. Mas também eu faço um planejamento semelhante para as demais refeições depois, em outro momento, em outro vídeo eu posso compartilhar com vocês, se vocês tiverem interesse também. Então, me conta aqui nos comentários se esse assunto interessa para vocês, que se tiver eu posso trazer mais vídeos aqui pro canal falando mais sobre isso, tá? E aí, com esse planejamento pronto, a gente sim pode fazer as compras, né? Então, esse planejamento geralmente a gente faz no final do mês, porque no começo do mês é quando a gente faz as compras. Então aí a gente já faz com tudo que eu vou precisar ali ao longo do mês, né? E claro que semanalmente a gente vai comprando aquelas coisas que eu falei pra vocês. E vocês podem observar também que aqui eu só coloquei, por exemplo, a comida, né? Assim, o sólido, digamos assim. Eu não coloco as bebidas nesse planejamento, porque varia muito do que é no dia, do que tem no dia. Na maioria das vezes eles levam suco, tá? Então, vou variando os sabores, mas na maioria das vezes eles levam suco, às vezes iogurte, às vezes água mesmo. Depende muito do que eles estão levando e do que combina, né? E também do que vai ser oferecido lá na escola, a gente vai vendo. Nós temos acesso, na escola que eles estudam, ao cardápio semanal das refeições de lá. Então isso facilita muito a nossa vida. Porque, por exemplo, se eu sei que amanhã vai ser oferecida uma comida que o meu filho não gosta, que ele realmente não come, tem essa restrição, enfim, essa limitação, aí eu já sei que eu posso caprichar um pouco mais na lancheira, né, daquele dia, colocar algo que ele goste, colocar uma fruta a mais, enfim, às vezes a fruta que vai ser oferecida lá é uma fruta que ele não gosta, então eu posso colocar uma fruta também. E assim a gente vai complementando, né, e por isso que é importante esse planejamento prévio, porque se a gente não tem isso, lógico que assim, já aconteceu, quando eu não fazia isso aqui, é algo que consome muito a nossa mente, porque a gente tem que pensar nisso de última hora ou ter que estar pensando nisso todos os dias, sabe? Então, os meus filhos pegam de 7 na escola, então eu acordo às 5 para começar a preparar tudo. Porque quando eu acordo eles às 6, já é para arrumar eles. Então, a lancheira já tá pronta, a mochila já tá pronta, já tá tudo pronto. Então, ter essas coisas já pré-prontas, por exemplo, o pão de queijo eu só tiro e coloco na airfryer, a mini pizza também. Ou então, um biscoitinho que eu fiz no dia anterior já tá pronto, o bolo também já tá pronto. Então, assim, facilita muito a minha vida de poder acordar mais tranquila e saber que eu só preciso montar ali, ou enfim, esquentar, alguma coisa assim. Mas já tá ali preparado, sabe? E tendo isso a longo prazo, assim, mensal, eu já consigo adiantar, por exemplo, da próxima semana, eles vão levar a mini pizza que eu sei que eu posso congelar. Então, eu tô a fim de fazer hoje, eu faço hoje a mini pizza e já fica lá pronta. Então, eu já tiro alguma coisa da minha mente. Se a gente não tem esse planejamento, o que acontecia muito comigo era antes de levar eles pra escola, ter que passar no mercado, no mercadinho do bairro, pra comprar uma porcaria qualquer, que dificilmente tem uma coisa saudável nesses mercadinhos. Então, comprar, sei lá, um Cheetos, um suco de caixinha, mandar pra eles, que além de não ser nada saudável, eu gastava muito mais, porque é bem mais caro. Eu lembro que, sei lá, comprar um Cheetos e um suco de caixinha dava R$ 8 para cada um. Então, assim, absurdo, né? E nada nutritivo para eles. Então, isso tem me ajudado muito, além da praticidade, né? Porque é algo que a gente precisa aqui em casa, porque somos em 4, sendo 2 crianças que demandam muito. Estão numa fase de super energia, de super, enfim, descobrimento, desenvolvimento, né? E também tô grávida, já tô com 6 meses, e aí a cada dia mais eu tô ficando mais cansada e tudo isso. Então, assim, é uma rotina que tem sido mais funcional pra gente, tem sido mais prática, tem sido mais econômica também, e é algo que eu gosto muito de fazer preparos, de testar receitas novas. O Ravi também, ele gosta muito de colocar a mão na massa comigo, então assim, bolo, se eu pensar em fazer um bolo sem o Ravi me ajudar, meu Deus,
ele fica super chateado, porque ele adora fazer, mexer o bolo com fouet e tudo mais, colocar a mão na massa para salvar uma massa, um pão, um pãozinho de queijo, qualquer coisa, ele gosta muito disso. E eu super incentivo, eu super chamo e tal. Não é sempre que a gente tá, né, super disposto, porque a sujeira é maior, demora mais, tem tudo isso. Mas sempre que eu posso, que eu consigo, eu tento envolver eles. O Nicolas não demonstra tanto interesse ainda, mas o Ravi, ele gosta muito desses processos, e aí eu deixo ele à vontade, eu deixo ele participar, ensino também. Ele aprende muito, né, sobre quantidade, desenvolve habilidades manuais também, isso é muito bom. E, enfim, eu só vejo vantagens, tá? E eu espero muito que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado, tenha te trazido inspirações. Esse layout eu vou deixar ele aqui embaixo, os links, tá? Eu vou deixar ele em branco, caso você queira editar no próprio Canva, que foi o aplicativo que eu usei. Vou deixar ele preenchido, caso você queira pegar inspirações desse meu quadro aqui de maio. E também vou deixar ele no formato do PDF, se tu quiser imprimir e fazer o preenchimento manual dele, que é algo que eu gosto de fazer também, apesar de ter achado mais prático fazer tudo no celular. Mas eu sei que tem gente que gosta, inclusive eu gosto desse papel, do físico e tudo mais. Então, se você prefere, você pode imprimir e preencher manualmente aí a tua programação e ir adaptando também. Se tu não quer fazer para o mês, tu pode fazer para semana, para quinzena. O importante é ser funcional para a sua realidade, atender às suas necessidades e te ajudar de alguma forma, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, deixar o teu joinha, compartilhar esse vídeo com alguém que você acredita que possa ajudar aí, tá bom? Um cheiro e até o próximo vídeo.